Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vejam a manchete do Correio Brasiliense de hoje, 16 de março de 2022. Se o eleitor de Ciro migrar para Lula, petista venceria no primeiro turno. Vamos entender o que aconteceu para ter essa manchete. Ciro Gomes reagiu no seu Twitter, eu vou trazer tudo isso para vocês, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou aqui e não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ativa aí as notificações, deixa like se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, se puder comentar e compartilhar, tudo isso ajuda com que o nosso canal chegue mais longe, em mais pessoas, e elas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, a matéria vai dizer o seguinte, que o ex-presidente Lula poderia vencer no primeiro turno se os eleitores de Ciro Gomes optassem em votar no petista para derrotar o presidente Bolsonaro, conforme dados, muita calma, da edição de março da pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta, dia 16. Só que aí o CEO da Quest, coordenador da pesquisa, Felipe Nunes, disse o seguinte, abre aspas para ele: para ser mais preciso, se o eleitor do Ciro resolvesse votar em Lula já no primeiro turno, não haveria segundo turno e o petista poderia vencer. Antônio Neto, que é do PDT de São Paulo, compartilhou a matéria no seu Twitter e disse o seguinte: se o eleitor do Lula migrar para Ciro Gomes, pedetista vence no primeiro turno. Só que aí tem mais aqui, né? Vejam, aqui que tá a diferença. Protege o Brasil de Bolsonaro e do neoliberalismo e afasta Renan Calheiros, Eunice Oliveira, Michel Temer e outros nefastos da política brasileira. Só para lembrar, o Lula, eu vou falar disso aqui mais para frente, está se reunindo com essa turma que ajudou a destruir o Brasil. Enfim, é quase inacreditável, parece que não aprendeu nada com os erros. O Ciro Gomes, então, compartilhou esse comentário do Antônio Neto e reforçou o seguinte: como sempre, o meu brilhante amigo Antônio Neto está coberto de razão. Vamos com calma antes de avançar no texto do Correio Brasiliense. Eu quero só lembrar que as eleições não serão amanhã, porque tem muita gente que está aí nas redes sociais, não sei o que, vamos varrer Bolsonaro, vamos junto com o Lula. E eu fico perguntando, será que eu vou ter que ir às urnas amanhã ou depois? Primeiro, que eu de todo jeito não voto em menos pior em primeiro turno, em hipótese alguma. Pode ter 49,99%, né, nas pesquisas que eu vou votar no melhor candidato, na melhor proposta, no melhor projeto. Mas daqui a pouco eu vou trazer reflexões para quem está querendo votar porque tem medo de um ou de outro. Aguentem a mão aí. Agora é o seguinte, vamos supor que a gente teria que ir às urnas amanhã. Meus amigos e amigas, nós teríamos aí vivido semanas de altíssima intensidade de campanha, debate na televisão, propaganda eleitoral, a gente saberia quem é o vice de quem, palanques estaduais. Você teria uma série de acontecimentos que poderiam mudar esse cenário que está desenhado baseado no retrato do momento de agora. Então é muita ansiedade querer ficar antecipando para agora um voto que só será dado daqui a 7 meses. Insisto, depois de ter acontecido um monte de coisas, mas a gente sabe que no fundo, muitos insistem nessa narrativa e em outras para tentar sufocar o debate em torno daquilo que tem que ser falado, que é uma mudança de projeto que está aí se arrastando, né, no Brasil e afundando o país, desde Fernando Henrique para cá, passando por Lula, Dilma, Temer e tá aí com Bolsonaro, o mesmo modelo econômico. Quando eu parei para gravar esse vídeo, estava aí saindo de novo que o Copom pode aumentar a taxa Selic, sendo que a nossa inflação não é de demanda, aí o combustível aumenta, prejudicando todos nós, aí gera inflação porque tem impacto em muitas coisas, e qual que é a receita do Banco Central? Aumentar os juros. Aumentando os juros, aumenta o compromisso da União com a dívida, dificulta o acesso a empréstimos por parte de empresários e pessoas, você desaquece a economia e quem se beneficia disso? O rentismo. Então isso está sendo aplicado de Fernando Henrique para cá, passando pelos governos autorreferidos de esquerda. Esquerda só da boca para fora, só na estética, na prática é o mesmíssimo modelo. Mas vamos voltar aqui para o Correio Brasiliense. Conforme os dados do levantamento, considerando a média de todos os cenários da pesquisa estimulada para o primeiro turno, a preferência por Lula ficou estável em 46% e Bolsonaro, em segundo lugar, passou de 24% para 26%, Ciro teve 7%, enquanto Moro ficou com 6%.
Aqui eles fazem média porque eles levantaram 3 cenários. Num, Lula aparecia com 44, no outro 45, no outro 48. Num cenário reduzido com apenas 4 candidatos. Por isso eles falam média de 46. Mas só para a gente ver, né, a loucura que andam essas pesquisas aqui, o respeito aos profissionais vinculados a ela, a minha questão é metodologia, porque no mesmo dia você teve a da Quest que dava ali Lula 20 pontos à frente de Bolsonaro. E aí sai Poder Data, o Lula 10 pontos à frente de Bolsonaro. Tava 8 há 15 dias, agora tá aí 10. Então o que justifica? Em qual metodologia que eu vou confiar? Numa que mostra Lula 20 pontos ou outra que mostra Lula 10? Aí eu vou ficar me apegando à pesquisa para definir voto em Lula no primeiro turno para tirar Bolsonaro numa eleição que vai ser daqui a 7 meses? Sinceramente, não dá. E aí, em ambas as pesquisas, Ciro e Moro aparecem com 7, em alguns cenários, no outro o Moro aparece com 6, o Ciro aparece com 8, você tem ali Dória, Janones, Tebet, Leite com 2, ora aparece com 1, enfim. Eu nem vou analisar essas pesquisas como eu faço com outras, porque ali você tem um cenário praticamente de estagnação, então a reflexão seria basicamente a mesma que eu tenho feito aqui de outras pesquisas. Mas vamos voltar aqui ao Correio Brasiliense, que vai dizer que na pesquisa espontânea, vejam isso, o número de indecisos permanece alto, com 48%. Lula fica com 27% e Bolsonaro chega a 19%. Ou seja, você tem 48%, praticamente metade, né, indecisos. Que quando você não apresenta a lista com os nomes, simplesmente não sabem quem votar. Mas qual que é então a tentativa dessas narrativas? Sufocar o debate para que as pessoas agora se comprometam a votar num ou no outro, mantendo essa polarização que está destruindo o nosso Brasil. E vai dizer aqui que em um eventual segundo turno, Lula lidera em todos os cenários com mais de 50% da preferência do eleitorado. Nessa, né? Porque na Poder Data no mesmo dia, Lula aparece com menos de 50% em vários cenários. E conforme os dados da pesquisa Quest, no caso dos eleitores de Ciro, vejam bem, 52% já se decidiram por Lula em um segundo turno. Enquanto isso, 22% dizem que podem mudar para Bolsonaro e outros 22% optam por deixar o voto em branco ou nulo. Aqui é importante destacar o seguinte, não esperem que o Ciro retire a candidatura para ajudar o Lula, nada disso. Isso é fora de cogitação, o Ciro vai até o fim. Diante disso, eu quero falar agora com o eleitor do Lula. Pensa um pouco, meu irmão e minha irmã, não existiria Bolsonaro se não fossem os erros e contradições do Lula e do PT no poder. A eleição de Bolsonaro se explica por muitos pontos, mas não dá para reduzir, é que foi a facada que elegeu Bolsonaro, foram as fake news. Foi um conjunto de fatores que se aproveitou do sentimento do eleitor naquelas eleições, que era qual? Antipetismo, antilulismo. Havia uma repulsa do povo pelo PT. E quem captou esse sentimento melhor foi quem? Foi Bolsonaro. Claro que foi beneficiado por uma série de fatores, mas o sentimento era, não quero Lula, não quero o PT. Por que não quero? William, teve perseguição na Lava Jato? Teve isso, teve aquilo? Teve. Mas teve tragédia na economia com a Dilma, que derrubou o PIB 7% praticamente em 2 anos. Teve corrupção generalizada, sim. E não foi coisa pontual, foi muita corrupção. Isso foi explorado, colocado na televisão, ok, mas o povo não queria o PT. E aí, pensando para o futuro, falei aqui um pouco de passado, se, vamos supor agora que o Lula vença essas eleições, baseado nos movimentos que ele tem feito, no que tem falado, tem tudo para repetir os mesmos erros. Por isso o Neto colocou lá Temer, Eunício, Renan, poderia colocar mais, Jucá. O Lula teve a capacidade de se reunir recentemente com o Pezão, que foi condenado a quase 100 anos de prisão, enfim, está respondendo em liberdade. Agora, é inacreditável, né? Qual que é a contribuição que o Pezão pode dar para as eleições desse ano? O Eunício Oliveira tinha aposentado, aí o Lula vai lá e resgata o Eunício. Enfim, eu poderia citar aqui vários e vários outros casos que demonstram na prática que Lula, já que ele não faz autocrítica, por que ele não faz autocrítica? Porque ele não se arrepende, porque ele acha que fez tudo certo. E se ele acha isso, está disposto a repetir. E detalhe, se ele for eleito presidente e repetir tudo isso, como dá sinais que repetirá se for eleito, aí nós teremos o quê?
Lula, 4 anos na presidência, sem transformações profundas que o país precisa, e em 2026 assistiremos a direita e a extrema-direita voltarem com força total, seja com Bolsonaro, caso ele esteja elegível, ou algum representante deste grupo do bolsonarismo. Não basta vencer Bolsonaro agora. Eu vejo petistas aí, vamos amassar o Bolsonaro, vamos varrer Bolsonaro. E o bolsonarismo? Esse sentimento de repulsa ao PT? Então engana-se quem acha que vai para a campanha com o Lula apenas para receber aplauso, afagos. Ele vai ser atacado porque tem telhado de vidro. Algumas pesquisas já pegam ele com menos de 40%. Bolsonaro é outro que tem um telhado de vidro gigantesco. Vai ser atacado também. Tem uma rejeição altíssima. E a pergunta que eu faço é: o Brasil aguenta ir para mais uma eleição baseada nos ódios e paixões que não levam a nada, não ser o país para o buraco? Em 2018, votaram no Bolsonaro para tirar o Lula e o PT. Aí agora querem votar no Lula para tirar o Bolsonaro? E quando é que a gente vai votar no melhor candidato, nas melhores propostas, nas melhores ideias? E para quem não quer analisar projeto, não quer pensar um pouco no país, quer votar só num porque tem medo do outro, eu quero dizer um detalhe então. Nós estamos há 7 meses e o Ciro Gomes é um candidato com baixa rejeição, alto potencial de votos, portanto, tem condições de crescer e ir para o segundo turno. E se ele for, ele vence as eleições. E por mais que uma outra pesquisa mostre algo diferente neste momento, eu duvido muito que até o bolsonarista, sabendo que o voto nulo dele pode ajudar o Lula, ele certamente votará no Ciro Gomes só para impedir a vitória do petista e ex-presidente. Então, se você tem medo do Lula ou do Bolsonaro, e do que poderia ocorrer nesse segundo turno trágico para o país, a melhor opção é votar no Ciro. Um candidato que tem um projeto que se propõe não só a vencer as eleições, mas a transformar o Brasil. E aí tem um detalhe importante: se o Ciro conseguir colocar em prática o seu projeto, ele explica como, de onde vai vir o dinheiro, como resolver o embaraço na política, sem esses conchavos aí que tanto Lula quanto Bolsonaro, no caso Lula fez e Bolsonaro ainda faz, aí o Ciro vai transformar o Brasil e superar essa coisa de ódio e de paixão que é o lulismo e o bolsonarismo, que na prática, insisto, praticaram o mesmíssimo modelo econômico e de governança. Não vai ser fácil para o Ciro, não adianta eleitores dele terem algum tipo de ilusão de facilidade nesse sentido, porque farão de tudo para sufocar o debate e para desviar a atenção para outras coisas, como fizeram em 2018, kit gay, comunismo, não sei o quê. Mas está longe de ser impossível, porque na sociedade há um clamor por alternativa. Até quem diz votar em Bolsonaro reconhece que o Brasil está se afundando, e quem vota no Lula muitas vezes é por repulsa a Bolsonaro. Então nós temos um espaço, uma avenida para construir uma alternativa que supere Bolsonaro e supere também o bolsonarismo. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!